tarde. Obrigado pela oportunidade de ter me chamado para mediar a mesa. Eu vou chamar, a princípio, logo os conferencistas. Então, eu chamo a professora Helena, professor André, a professora Juliana e o professor Tiago. Eu sou Kátia Jane, está aqui meu nome, né? Kátia Jane de Souza Machado, servidora da casa como pesquisadora desde 1984. E esta é a terceira mesa da 5ª jornada de pesquisadores da Biblioteca Nacional. E os componentes são todos participantes do programa de apoio à pesquisa do ano de 2018. Eu queria fazer uns avisos. Primeiro que eu estou com uma tosse terrível, né? E eu não sei, que pode acontecer para vocês não se assustarem, em algum momento eu sair correndo daqui para tossir lá fora, que é bastante desagradável estar aqui, né, numa mesa e tossindo. A segunda é que os componentes terão 20 minutos para falar, e eu avisarei quando faltar 5 e depois quando faltar 1 minuto. Nós vamos iniciar a comunicação intitulada Ao Encontro da Cor, Primeiros Impressos Coloridos Brasileiros de Caráter Lúdico, no período de 1880 a 1945. O recorte de caráter lúdico remonta o repertório de imagens, hábitos e costumes nacionais relacionados à diversão e ao entretenimento, mediados por impressos coloridos no final do século XIX e início do século XX. Através da análise microscópica desses impressos, são identificadas técnicas gráficas e paletas de tintas de impressão, revelando os diferentes processos, a evolução e a excelência técnica de cromolitografia, né, André, em circulação no Brasil neste período. E, para tanto, passo a palavra à professora Helena de Barros, doutora e professora adjunta de design da ESD, da UERJ. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de apresentar a pesquisa aqui na biblioteca e de ter uma pesquisa apoiada pela casa. Comecei a trabalhar com a biblioteca em 2014, com a minha tese de doutorado, com 80 rótulos da iconografia, e agora esse é um desmembramento dessa pesquisa com esses impressos de caráter lúdico. Essa é uma pesquisa essencialmente técnica, baseada em fontes primárias, né? Nesse caso, eu considero fontes primárias impressos de primeira geração, né? Normalmente, as fontes primárias são manuscritos, né? Outros materiais de outras naturezas. No meu caso, são impressos, porque eu trabalho com análise de técnicas de impressão. E a nossa base de pesquisa são os impressos do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, nesses impressos chamados de caráter lúdico, onde eu trabalhei com livros infantos, juvenis e efêmeros. Dentro desses efêmeros, as figurinhas do Jogo do Bicho, os jogos e brinquedos de montar. Os livros estão no setor de obras raras, de obras gerais, e a pesquisa foi apoiada também pela hemeroteca, e os efêmeros se concentram no setor de iconografia. As áreas de investigação são a memória gráfica brasileira, no sentido de resgate e de identidade local desse material, e a cultura material, onde a produção material da nossa sociedade busca investigar os costumes, as relações sociais e os aspectos simbólicos. Os objetivos são entender a dinâmica técnica de interpretação da cor, nesses primeiros impressos coloridos de caráter lúdico em circulação no Brasil, de 1880 a 1945, reconhecer, reunir, descrever tecnicamente esses impressos, aplicando métodos de identificação, registro e caracterização técnica. Essa técnica, chamada cromolitografia, foi uma técnica inventada no final do século XVIII pelo Alois Senefelder. Foi uma revolução química. Ela é uma matriz de base plana, né, nessa pedra calcária, onde o princípio é a repulsão entre a água e o óleo, a tinta de base gordurosa e a água que contém a tinta nas áreas desenhadas. As ferramentas para o desenho, né, são pincel, bico de pena, lápis, crayon, que a gente pode ver ali em cima da pedra, escovinha também,
E, nessa técnica, o cromista, que era o profissional que fazia avaliação de cores, era uma técnica ainda manual, desenhava cada uma das cores na pedra. Infelizmente, a projeção está um pouquinho fraca, não dá para ver a separação de cor certinha, mas desenhava uma cor em cada pedra. Essas imagens eram entintadas com cores específicas e impressas em registro para se conseguir a impressão colorida. Esse período de 1880 a 1945, ele é um período de transição técnica do processamento manual, onde o cromista desenhava diretamente na pedra com essas ferramentas de desenho, até o processamento fotomecânico, feito por um dispositivo técnico, né, para essa câmera que a gente vê ali embaixo, onde se tinha linhas gravadas que, com a projeção de imagem fotográfica, separavam a imagem em um monte de pontinhos, né, que é o tipo de impressão que a gente tem ainda hoje em termos técnicos, né. Nesse meio do caminho, a gente tem, em 1979, a invenção das mídias de Ben-Day, ou mídias de sombreamento, onde aquela tela transparente ali, ela era incrustada com pequenas cavidades que podiam ser entintadas, e o cromista desenhava por cima dessa tela, fazendo com que esse processo de desenho de pontilhado fosse muito mais rápido, facilitado, né? Não só o pontilhado, como tramas de linhas, várias outras texturas. Como metodologia, eu utilizei a mesma metodologia desenvolvida na minha tese de doutorado para avaliação desses impressos. É uma avaliação microscópica, onde eu utilizo algumas ferramentas, microscópios portáteis de mão, né? Essas ferramentinhas aqui são pequenos microscópios de 50 vezes e de 25 vezes. A olho nu também, algumas técnicas, né? Especialmente as manuais, já dá para fazer a avaliação a olho nu. Para registro dessas imagens no trabalho, eu uso uma lentezinha como essa, com um adaptador para câmera de telefone celular, que pode fazer o registro daquelas imagens que a gente vê ali para acompanhar o que eu vejo diretamente no acervo. Na nomenclatura de cor, foi utilizado um sistema baseado no sistema de Munsell, que é uma nomenclatura de cor de base científica, com adjetivos bastante precisos para indicar essas cores dentro de uma escala regular, né, lógica. Então, são 8 adjetivos que, utilizados junto com a escala de cor, conseguem dar localizar precisamente essas cores dentro do disco cromático. Então, eu usei uma escala de 267 cores nomeadas. Essa escalinha aqui foi produzida especialmente para a minha tese de doutorado, impressa com técnica de impressão de arte, que, além dos nominhos, elas têm um código numérico para que eu consiga identificar as cores no acervo. Essa primeira parte de objetos de estudo que a gente vai falar é a coleção de livros redigidos para a mocidade brasileira, chamada também de Biblioteca da Juventude, para a Juventude, publicada pela editora Lemmert, com a tradução do Carlos Jansen. A questão bem especial dessa coleção é que ela foi a primeira coleção de livros traduzido para o português falado no Brasil. O que se costumava fazer nessa época era importar livros ou em francês ou em inglês, né? A concorrente principal da Lemmert era a Garnier, que fazia essas importações. E a Lemmert fez um trabalho pioneiro, né, no sentido de não utilizar a tradução de português de Portugal, porque era uma tradução mais erudita, e fazer uma tradução voltada para o português falado no Brasil. E quando a gente considera a literatura infanto-juvenil, isso é especialmente estratégico. Essa coleção foi baseada no plano do Franz Hoffmann, que é um alemão, então isso era a única informação que tinha na folha de rosto. Então, a gente tinha uma primeira indicação de que existia uma coleção anterior a essa, né, em qual ela se baseou. Essa coleção também teve prefácios, né, de intelectuais renomados no Brasil, como Machado de Assis e Rui Barbosa, e foi uma referência para vários escritores, como Monteiro Lobato, que leu esses livros na infância e costumava dizer que eram livros para morar, né, livros onde a criança podia viver dentro deles. Eles eram considerados livros para festas, porque eram muito bem impressos, né, com a qualidade gráfica impressionante. Então, ele era estimulado que fossem presentes para festas.
Nessa coleção, eu cheguei a mapear todas as edições, né, para entender como é que ela foi produzida. A primeira edição foi produzida entre 1882 e 1901 pela editora Lemert. São 5 títulos, né, Os Contos Seletos da Mil e Uma Noites, O Robinson Crusoe, Don Quixote, As Viagens de Gulliver a Terras Desconhecidas e Aventuras Pasmosas do celebérrimo Barão de Munchausen. A segunda edição, também produzida pela editora Lemert, entre 1902 a 1908, foi também seguindo os mesmos moldes, mas um pouquinho já diferente. A Lemert teve a Livraria Universal, que era sua sede, incendiada em 1909, e a gente vai ter uma terceira edição, baseada também no mesmo texto do Carlos Jansen, mas adaptado, que vai ser publicado em 1943 pela editora Minerva. Esses que estão marcados em azul são os exemplares que fazem parte aqui do acervo da BN. Os outros foram materiais de apoio que eu usei para fazer comparações. O primeiro ali, da segunda fileira, é da Casa de Rui Barbosa, e os outros 3 são da Biblioteca Brasiliana Mindlin. A gente usou como comparação, eu fui buscar esses livros do Franz Hoffmann, e aí consegui localizar uma primeira edição de 1867, esse exemplar da Princeton University, que foi digitalizado, e a partir dessa comparação consegui ver que a estrutura diagramática era muito semelhante, com variação apenas de tipografia e dessas bordas ornadas, mas utilizando mais ou menos o mesmo sistema de miolo impresso em tipografia, as ilustrações em estilo gravura de topo, e no finalzinho já tem a adaptação da retícula em clichê. Então, o miolo todo impresso em relevo e a parte das ilustrações impressas em impressão plana com as cromolitografias. A primeira edição, essa de 1867, né, alemã, a gente pode ver que ela contava com 20 contos e 16 pranchas ilustradas. Aqui no Brasil isso foi reduzido para apenas 12 contos e 6 imagens ilustradas, que a gente pode ver ali com um Vzinho em preto, foram as que foram utilizadas. Apesar de a gente ter mais 4 contos presentes na edição que tinham ilustrações, elas foram cortadas. E na última edição da Minerva, apenas 3 ilustrações permaneceram, aquelas que estão marcadas em azul. O exemplar aqui da Biblioteca Nacional, esse primeiro das Mil e Uma Noites, já a capa se perdeu. Essa capa é da Casa de Rui Barbosa. Aqui na análise técnica, que é especificamente o meu trabalho, a gente pode ver as ilustrações dos Contos Seletos da Mil e Uma Noites com técnicas bem manuais ainda de reprodução, tanto o crayon desenhado na pedra áspera, as partes chapadas de cor feitas a pincel, né, uma cor em cada pedra, e as partes lineares desenhadas a bico de pena. É interessante a gente perceber que na técnica cromolitográfica, como o cromista fazia a seleção manual das cores, né, e decidia que cores seriam impressas, o conjunto de ilustrações tem uma base de cor muito consistente. A gente pode ver em todo o seu conjunto as mesmas cores operando como unidade gráfica. Isso acontece em todos os exemplares. Uma ferramenta muito útil que eu utilizei durante a pesquisa foram ferramentas de busca da internet, como o Google Images. Como eu não tinha nenhuma informação sobre essas edições alemãs, eu fui buscando pela busca de algoritmos de reconhecimento de imagem, né, escaneando as imagens, fotografando as imagens dos livros daqui da biblioteca, e fazendo a busca por imagens, eu consegui localizar várias edições internacionais presentes em sebos internacionais, onde a gente pode ver a primeira edição do Barão de Munchausen, em 1884, essas 2 primeiras imagens ali, a capa vermelha, essa imagem era uma ilustração interna, nesse momento. E, nas próximas edições seguintes, ela foi utilizada para a imagem de capa. Então, a gente vê diversas edições, né? A terceira ali é uma edição russa, as outras 2 edições alemãs, e as 3 últimas, as edições brasileiras, onde a gente vê a mesma imagem, sendo que é curioso a gente ver que a segunda edição é exatamente a mesma imagem da edição russa, onde começam a aparecer nuvens no fundo, né? Esse desenho vai sendo reelaborado. E na edição da Minerva, eles escolheram outra ilustração interna para a capa.
Essas origens e variações técnicas, é interessante a gente perceber na cromolitografia, como ela não é técnica de interpretação manual, que não é a mesma imagem. Quer dizer, a gente tinha uma aquarela inicial, que foi possível também identificar o ilustrador, que foi o Wilhelm Simmler, que não é uma informação que consta nas edições brasileiras, e que cada edição tem um novo desenho, uma nova interpretação, e uma nova interpretação técnica cromolitográfica, assim como uma nova adoção de cores de impressão, né? Então, os desenhos eles são variantes, apesar de terem o mesmo modelo de ilustração. A gente pode ver, nesses closes das imagens, comparando a primeira edição da Lemert com a segunda edição. A primeira edição, a gente tem uma técnica baseada no crayon e no pincel. É um desenho muito requintado, ele tem quase uma característica de um original. E na segunda edição, essa técnica foi atualizada para uma técnica mais comercial na época, que é a técnica do pontilhado, onde era mais fácil quantificar as cores para a impressão colorida. Então, ali só o desenho em preto e a crayon e as cores feitas a pontilhado manual. Nessa segunda imagem, a gente pode ver a comparação entre as 3 edições. É muito curioso a gente ver que essa evolução técnica acontece em todas as edições em relação à técnica de reprodução da imagem. A mesma imagem, é uma oportunidade rara a gente ver a mesma imagem sendo reproduzida em técnicas de interpretação de imagens diferentes. Aqui na primeira linha, a primeira edição, impressa com 7 cores e 3 cores aquareladas à mão, quer dizer, tinha uma aplicação manual. Esse livro está no setor de obras raras aqui da biblioteca, acho que exatamente por conta, né, desse trabalho manual. A segunda edição é com 8 cores impressas em cromolitografia, com as técnicas já de pontilhado e também utilizando as técnicas de Bendé, aquela tela, né, também com retícula linear. E a terceira edição da Minerva, aí já é um processo absolutamente fotomecânico, feito por um dispositivo técnico, com 3 cores de impressão. Quer dizer, é um processo onde não tem mais essa interpretação manual, feito por uma câmera e com apenas 3 cores. Quer dizer, a gente vê a diferença da qualidade de representação da imagem. A gente tende a achar que uma impressão com a tecnologia mais moderna, né, tende a ter mais qualidade. Isso não é verdade no que se refere à cromolitografia. As primeiras eram impressões com muito mais qualidade. Então, vou passar aqui correndo pelas figurinhas do jogo do bicho, que foi um jogo bem nacional, inventado em 1892, para promover a visitação no zoológico, onde se tinha essas figurinhas com 25 bichos. Cada visitante recebia um bicho na entrada. O dono do zoológico escolhia um bicho, pendurava no poste e no final do dia, né, coberto, no final do dia descobria esse bicho e pagava um prêmio 20 vezes maior do que o que foi o ticket de entrada do zoológico. Esse jogo virou uma febre nacional, até hoje continua proibido e é incontrolável. Essas figurinhas, é bem curioso a gente ver que o primeiro exemplar, apesar dele já estar proibido na época, em 1898, ele é o primeiro registro de direito de imagem autoral no escritório da Biblioteca Nacional. Quer dizer, estava proibido, mas o registro está garantido. Nas técnicas de imagem, a gente pode ver técnicas bem manuais nessas figurinhas, como o pontilhado, o espargido, que é a escovinha. Aliás, não, essa é só o pontilhado. Ali as técnicas, as cores de seleção, né, um processo bem manual, aqui com espargido, só para a gente ter ideia das imagens, todos eles com técnicas manuais. Uma interpretação muito criativa desses bichos, né, com imagens incríveis. Aqui já com a presença das retículas lineares, né, todas essas traminhas feitas por retículas lineares com as telas de Bendé. Os brinquedos de montar foram objeto também da pesquisa. Esse conjunto é bem interessante, porque era uma revista quinzenal que vinha com jogos de tabuleiro, livros de colorir, uma revistinha com passatempos, né, caça-palavras, e uma boneca de papel. Quer dizer, era uma alternativa barata para brinquedos que eram muito mais caros, né, feitos em madeira, machetaria, bonecas de porcelana, isso tudo feito em papel
e a criança, ao montar também, tinha essa atividade lúdica. Se utilizava técnicas variadas numa mesma publicação. As imagens de natureza fotográfica feitas com a retícula fotomecânica e as partes mais voltadas para o desenho com técnicas de interpretação manual e as telas de Ben-Day. Aqui o bebê transformista, que é a boneca de montar, que fazia parte dessa edição, e aquela montadinha, ela tem frente e verso, as roupinhas também, e os chapéus e perucas também são frente e verso. Aqui os teatrinhos de montar também são outra parte do acervo muito interessante da biblioteca. São produzidos pela editora Melhoramentos. Temos 5 teatrinhos desses na iconografia. Cada um tem 8 pranchas. Esse é o aquário. E também com a variação de técnicas de impressão. A gente pode ver que mesmo já tendo essa tecnologia fotomecânica, a interpretação ela era muito voltada para a natureza da imagem a ser reproduzida. No primeiro, a gente tem um desenho a traço, feito a bico de pena, com a interpretação das retículas de Ben-Day. E no segundo, como era um desenho de natureza mais pictórica, mais aquarelada, o desenho é feito em interpretação de retícula fotomecânica, junto com as retículas de Ben-Day para interpretação das cores, impressos com 6 cores. É difícil a gente entender como é esse brinquedo. Já estou finalizando aqui. Apenas a gente vendo as pranchas. Então, eu acabei montando ele para a gente ver do que se trata. É um trabalho que certamente não era para crianças, um trabalho muito refinado, que deve ser mais indicado para moças e jovens. Foram 9 horas de trabalho, com um trabalho de recorte muito preciso. Aqui a gente pode ver ele impresso. Então, só para concluir, como considerações finais, os primeiros livros infanto-juvenis coloridos brasileiros seguiram modelos e padrões editoriais estabelecidos na Alemanha, um processo de idealização e medição editorial que estabeleceu coleções intelectuais que legitimaram, pavimentaram e fizeram prosperar a formação de uma nascente indústria cultural literária no país. A Lemert se manteve atualizada, oferecendo as mais modernas tecnologias de reprodução colorida de sua época, com diversidade técnica exemplar, situando-se num mercado global. O material mostrado nos impressos de caráter lúdico promove um retorno ao imaginário do passado, uma reflexão sobre os costumes e sobre a ocupação do tempo. As reproduções em cromo, realizadas pela elaboração manual dos cromistas, ofereciam maior nitidez, exuberância e extensão cromática do que a pragmática tecnologia fotomecânica que a substituiu posteriormente e que a gente utiliza ainda hoje. Múltiplas técnicas de reprodução conviviam, a escolha se baseava na natureza da construção da imagem. Requintadas técnicas do passado atravessam o tempo, resgatando o prazer da apreciação da qualidade no presente. Com quase mais de um século de existência, elas ainda são uma festa para os olhos. Muito obrigada. Obrigada, professora Helena. Agora seguimos o programa com a comunicação intitulada Primórdios de uma Sinologia Imperial, a primeira missão brasileira à China, de 1881. A pesquisa sopesa o ano de 1881, no qual o Império Brasileiro decidiu enviar uma missão à China, buscando conhecer mais profundamente essa civilização e encetar relações comerciais e diplomáticas com o milenar gigante asiático. E, por isto, dou a palavra ao professor André Bueno, professor adjunto de História Oriental da UERJ. Por favor, professor. Obrigada. Também queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouco dessa pesquisa, um assunto tanto em voga do que trata as relações que nós aqui no Brasil temos com a China. E essa pesquisa ela é bastante interessante porque ela tenta trazer à luz um aspecto pouco explorado da nossa história, que é essa relação que a gente tem com a China, uma relação muito mais antiga do que a gente supõe, e que vale a pena ela ser estudada, ser investigada um pouco mais, já que é uma parte da nossa cultura extremamente rica e que a gente conhece ainda muito pouco.
Mas para começar a falar um pouco dessa relação do Brasil com a China, eu queria, na verdade, começar citando um outro livro, né? É um livro lançado quase que 20 anos depois dessa missão diplomática e cultural que foi até a China. Esse livro se chama Coisas da China, de um autor português chamado Joaquim Eliodoro Crespo, e que é um autor famoso e interessante para a gente entender o que a gente vai fazer aqui no nosso trabalho, porque o Crespo, ele faz o seguinte, ele tem um livro, esse Coisas da China, em que ele está apresentando um caráter geral da civilização chinesa. É um livro que circula bastante, não só em Portugal, como em Macau e no Brasil, já que ele é publicado em português. E o livro do Crespo, ele tem uma parte que é surpreendente e que, para mim, até hoje, é muito ilustrativo sobre o que as pessoas sabiam a respeito da China na época, porque o Crespo se propõe a explicar uma série de coisas sobre civilização chinesa, sobre seus costumes, sobre seus hábitos, e a parte em que ele vai citar o que é o pensamento chinês é fantástica. Ele começa dizendo, então, que os chineses tiveram, algo mais ou menos assim, que os chineses tiveram os seus pensadores, as suas tradições, mas que ele não vai explicar aquilo lá, não. Ele vai dar uma síntese do que é o pensamento chinês, porque uma vez ele ouviu um padre francês contando, é assim mesmo que ele coloca, ele ouviu um padre francês contando que quando ele estava viajando lá pela China, uma noite eles pararam numa hospedagem e tinha um raio de um burro que estava zurrando. E o pobre do jumentinho não parava de zurrar a noite toda e ninguém sabia o que fazer. Esse padre francês e todos os cometidos não sabiam o que fazer. E aí então aparece o velho sábio chinês, aquela figura já estereotipada que a gente conhece, o velho sábio chinês, e diz assim, vocês querem fazer esse burro parar de zurrar? Sim, senão a gente não vai conseguir dormir. Então vocês estão fazendo uma coisa errada. Reparem que quando o burro zurra, ele não levanta seu rabo? Sim. Então, se vocês amarrarem uma pedra no rabo dele, ele para de zurrar. Amarrar uma pedra no rabo do burro, o burro parou de zurrar. E, em síntese, essa é a sabedoria chinesa. Próximo capítulo. Ou seja, é impressionante como o Crespo conseguiu reduzir, né, numa ideia de síntese dele, o que seria o pensamento, a sabedoria chinesa, nesse episódio absolutamente pitoresco, mas que para ele sintetizava a ideia do que era entender o outro. Eu gosto de começar com essa anedota do Crespo, para a gente entender o que é que o mundo conhecia sobre a China, pelo menos leia-se o mundo ocidental, o que o mundo ocidental conhecia sobre a China nessa época, e o que o Brasil sabia nessa época, porque o Brasil tem uma relação muito específica, muito particular e mesmo especial com a China. Né? Nós costumamos pensar que a relação com a China começou há 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas isso é absolutamente equivocado. Desde que os portugueses chegam à China no século XVI e que o Brasil faz parte desse império português, existem brasileiros e chineses trafegando dentro desse império e fazendo com que o Brasil seja um espaço muito especial de trocas culturais, de experiências culturais, que se manifestam nos mais diversos sentidos. Quem trabalha muito bem com isso foi o Gilberto Freire, em Sobrados e Mucambos, e depois a obra dele foi relançada num volume só com essa parte asiática chamado China Tropical. Né? José Roberto Leite, também pesquisador de Campinas, que estudou essa presença da China no Brasil. O livro se chama exatamente China no Brasil. Agora, mais recentemente, o Júlio... Ai, meu Deus, esqueci o segundo nome dele, mas ele lançou, o Júlio Bandeira, lançou um livro chamado O Brasil na Rota da China, né, mostrando essas marcas de uma presença chinesa muito notável dentro do Brasil. Bom, gente, a gente não precisa ir longe, a gente come laranja e arroz que vem da onde? Né? Isso faz parte do nosso mundo e nós temos muito pouco conhecimento sobre isso. Inclusive, nesse processo de construção desses antecedentes históricos, o Brasil é o primeiro país a receber uma colônia de chineses. Os chineses vêm em levas, né, ao longo do século XVII, XVIII, e no século XIX o Dom João manda trazer mais de 300 chineses para plantar chá aqui no Jardim Botânico,
entre o Jardim Botânico e aquela área ali que hoje em dia a gente chama de Vista Chinesa. Aliás, a Vista Chinesa, inclusive, é fabulosa. A Vista Chinesa foi construída para comemorar o quase centenário da presença chinesa no Brasil, a presença oficial. Tanto é que esses chineses que vêm para cá na época do Dom João, eles vêm e eles já têm os seus nomes traduzidos. Tem uma pesquisadora da Rural, a Kamila Ciepula, né? Vocês vão achar o nome dela escrito em polonês, que é Czepula, mas se fala Ciepula. A Kamila, ela tem um trabalho bastante interessante que mostra que, inclusive, ao longo do século XIX, os chineses estavam absolutamente disseminados na nossa sociedade. Então é muito interessante quando você pega alguns jornais, como tem aqui no nosso acervo, o Jornal do Comércio, Gazeta de Notícias, vira e mexe você tem um Xin chamado João, um Xin chamado Amadeu, que é como os chineses eram chamados. Eles estão sendo citados ali em vários momentos, né? Essa presença chinesa ela é tão notável dentro da nossa civilização que o primeiro centro espírita que vai abrir aqui no Brasil, na capital, no Rio de Janeiro, se chama Centro Espírita Confúcio. Confúcio vinha baixar no Centro Espírita aqui, né? Então o pessoal estudava Kardec, mas e o Confúcio vinha falar em português, que é uma delícia isso, né? Só que 3 anos depois o pessoal viu que a coisa não funcionava muito bem, então eles mudaram o nome do grupo para Cristo, Amor e Caridade, que tinha muito mais a ver com a gente, né? Mas é interessante então que a gente não percebe a princípio a importância dessa nossa relação com a China, de como os chineses são uma parte constituinte da nossa cultura em termos de herança, enfim. E isso se deve, claro, a esses movimentos de aproximação e afastamento que a gente desenvolve em relação à China ao longo de séculos, né? Isso se deve, inclusive, a uma outra característica bastante específica da nossa cultura, que é o desenvolvimento de um orientalismo brasileiro. Nós conhecemos a tese consagrada do Eduardo Said sobre o orientalismo, da criação de um imaginário sobre o Oriente a partir de uma perspectiva ocidental, e no caso do Said, principalmente anglo-francesa. Mas o que nós não estudamos muito até agora, quem estuda basicamente isso, Mafra e Stalaer são 2 pesquisadores que eles preferem chamar, na verdade, de um orientalismo crioulo, né? Mas eles têm estudado com mais constância de como o Brasil desenvolveu a sua própria visão do Oriente a partir de perspectivas e de matizes culturais próprias que eram diferentes da Europa. Isso quer dizer, você entende o orientalismo francês, o orientalismo inglês, porque são orientalismos desenvolvidos com a ideia de dominar o outro, colonizar o outro, criar uma hierarquia cultural. Agora, como é que isso funciona num país que, para começar, diz que o seu povo é feito das 3 grandes raças, que eram o negro, o índio e o português? Ou seja, já é uma outra ideia, um outro matiz cultural completamente diferente. Para além disso, a gente tinha um gênio no poder, né, que quase dá saudade, assim. Não é que eu seja monarquista não, tá? Mas o Dom Pedro II realmente era um cara incrível. Ele fazia traduções eruditas do sânscrito, do hebraico. Ele era um apaixonado mesmo pelas culturas asiáticas, inclusive ele vai ao Egito. Aqui na biblioteca também nós temos o livro muito bacana, Os Diários de Dom Pedro II, feito pelo Bergonha Bediaga, que vai contando, narrando esses trabalhos do Pedro II, um orientalista, inclusive, reconhecido na própria Europa, né? Ou seja, ele não era um sujeito que escrevia e fazia pesquisas para aparecer só dentro do Brasil, não. Ele conversava com os principais especialistas na época, Gobineau, Ernest Renan, o Mariette, que foi um grande egiptólogo, bate altos papos com Pedro II. Então, existia um interesse brasileiro realmente nessa Ásia. E esse interesse ele se aprofunda a partir da segunda metade do século XIX, principalmente por causa de uma espécie de uma moda mundial, ou na verdade, uma tendência, seria melhor dizendo, que surge com a preocupação relativa ao fim da escravidão, né? Existia já claros sinais de que não era sustentável o modelo de escravização de mão de obra africana e se pensavam alternativas para principalmente para a continuação do trabalho na lavoura, no campo, e essas alternativas estavam divididas em 2 grandes correntes, uma que era a colonização europeia, né?
e que é uma teoria sobre colonização também fantástica, porque ela é discricionária em relação a quem você quer que seja o colono. Então, quando se falava, não, queremos colonos franceses, muito bom, queremos colonos alemães, muito bom, queremos colonos gregos, opa, não, peraí, né? Queremos colonos vindos da Espanha, não, peraí, vamos pensar bem, né? Ou seja, em relação aos próprios europeus, os brasileiros se colocavam de uma forma complicada. Isso não seria diferente em relação àqueles que foram chamados de coolies, né? Que é um termo que designa de forma muito genérica os trabalhadores asiáticos, tanto indianos quanto chineses, que haviam se tornado uma grande opção à substituição da mão de obra escrava africana como trabalhadores livres, mas fixados por contratos muitas vezes draconianos, mas cuja experiência parecia ser muito bem sucedida, já que ela estava acontecendo em várias partes da América, não só nos Estados Unidos, mas também em Cuba, no Peru. É interessante, inclusive, que essa é uma parte muito desconhecida também na história latino-americana, pelo menos por nós, essa presença chinesa tão forte assim. E o Brasil deveria ter saído na frente nessa corrida, já que a gente tinha uma relação muito mais profunda, mais desenvolvida com a China, ou pelo menos um trânsito cultural mais intenso, né? E no entanto, não é essa a visão, na verdade, dos pensadores brasileiros no século XIX acerca dos chineses. É claro que há um debate muito grande dentro da corte imperial sobre trazer ou não os chineses, sobre se os chineses devem vir ou não para cá, com os mais diversos tipos de argumentos, e essa é uma parte também muito pouco conhecida na obra de pensadores como José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, que fazem discursos veementes, escrevem trabalhos sobre essa questão da imigração chinesa, se colocando contra, Quintino Bocaiúva a favor, ou seja, esses grandes luminares do pensamento brasileiro participaram ativamente dessa questão, e isso é uma parte que muitas vezes a gente não percebe ou não conhece na obra deles, como se nunca tivesse ouvido essa discussão. E, como era comum na época, dentro do processo que caracteriza o que a gente chama de sinologia, os brasileiros conceberam também que era necessário conhecer a China e aprofundar esse estudo sobre a China. Isso que nós chamamos de uma sinologia, ou seja, uma produção de saber sobre a China, era inclusive ainda uma atividade muito recente dentro da própria Europa, né? As primeiras grandes traduções que os europeus vão fazer dos clássicos chineses, a gente tem uma primeira leva feita pelos jesuítas, já no século XVII, mas feita em latim, né? Traduções das obras de Confúcio e tal. Então, havia uma produção de conhecimento sobre a China, mas essa produção não era nem constante e, em geral, não era muito acessível. É o século XIX que dá uma virada nisso, e que tenta popularizar, inclusive, os chamados clássicos do Oriente, obras que seriam de fundamental importância para compreender as outras civilizações, fazer viagens até lá, estabelecer missões, e tudo isso era muito recente. E o Brasil é um dos países que se coloca na ponta dessa construção de um expediente sinológico, ou seja, de um desejo de conhecer a China, principalmente quando eles elaboram essa missão, né? Uma missão que na parte diplomática ela vai ser comandada pelo Eduardo Calado e o Arthur Mota, né? Que são dois emissários do Brasil. Essa documentação toda ela está disponível, inclusive, nos cadernos do CDH. São os cadernos de história diplomática do Brasil. Né? Essa missão está coberta, todo o diálogo, um diálogo, inclusive, que não é muito fácil, ele é bastante tenso em muitos aspectos, porque estão em jogo ali os interesses, inclusive, de como o Império do Brasil vai se relacionar com o Império da China, né? E é uma discussão bastante interessante, né? Como os brasileiros chegam, nós somos um império, queremos negociar com vocês. E os chineses, nosso império tem, sei lá, uns 2, 3 mil anos, e os de vocês, tem quanto? Né? Só para a gente entender de que império que a gente está falando, do que a gente está conversando. Né? E a outra parte é o trabalho do Henrique Lisboa, que é um trabalho fabuloso chamado A China e os Xins, que ele é feito entre 1880 e 1881, mas ele será publicado em 1888. Né? E o Henrique Lisboa, ele é um diplomata de carreira, filho do
do Manuel Lisboa, barão de Japurá, que também foi diplomata, tem uma formação erudita, aprende vários idiomas, na época que a diplomacia tinha esse tipo de exigência, enfim. E quando ele chega à China, a primeira coisa que ele, Lisboa, tenta fazer, ele é bem claro, essa é a primeira parte no livro dele, né? Ele vai direto ao assunto, ele se propõe claramente a fazer um relato antropológico, entenda, sinológico, do que é a sociedade, do que é a cultura chinesa, visando primeiro construir um quadro sobre essa civilização e, no segundo momento, contribuir de alguma maneira para essa discussão sobre a substituição do trabalho escravo no Brasil, das opções que haveriam, se a questão chinesa era ou não interessante para o Brasil, etc, etc. É interessante que, inclusive, o Henrique conta, né, e isso também é quase que uma anedota dentro dessa história toda, de que eles foram até a França buscar um tradutor para fazer as negociações, enfim, os franceses cederam o tradutor, porque os ingleses e americanos não estavam muito interessados em ajudar a missão brasileira. E ao chegar na China, o cozinheiro do barco, que se chamava João, revelou que era chinês, que viveu esse tempo todo, ele primeiro veio para o Peru, depois veio para o Brasil, morou esse tempo todo aqui, falava português, chegou lá e disse, pois é, eu juntei dinheiro, agora que eu voltei para a China, aproveitei a carona, então a primeira coisa que ele faz é cortar o cabelo à moda Manchu, desaparecer na multidão com tudo que ele havia juntado e deixar todo mundo estupefato, pensando, meu Deus, o cozinheiro podia ter sido intérprete. A gente foi até a França, buscar um erudito para falar chinês, e o cozinheiro sabia fazer isso, né? O que para mim é, novamente, um exemplo delicioso dessa presença chinesa no Brasil que a gente não conhece, não percebe que existia, né? Que estava ali presente. Esse trabalho do Henrique, ele é bastante interessante, principalmente, ele é bastante importante, porque eu volto a insistir, é um dos trabalhos de ponta em termos de conhecer a China no final do século XIX. Embora os ingleses e os franceses já estivessem produzindo material sobre isso, e Portugal também já houvesse produzido determinado material sobre isso, mas as observações do Henrique estão para além apenas de um relato de viagem. Claro que o Henrique insere lá suas piadas, suas citações triviais, mas o importante é a qualidade do relato dele. O Henrique já era capaz, por exemplo, de perceber as variações socioculturais dentro da China, as variações étnicas. Tem a descrição que ele faz, inclusive, sobre os rituais chineses, sobre a religião e a cultura, são descrições até hoje admiradas, inclusive, pelos seus críticos estrangeiros, não brasileiros. E, embora o trabalho do Henrique tenha sido, vamos dizer assim, levado adiante com muitas variações, né? O problema é que dentro do Brasil, mesmo a discussão sobre a vinda dos chineses vai acabar não sendo bem sucedida por uma série de questões de como o modelo de migração seria feito, né? De trabalhadores livres, sem compromisso, mas é o próprio Henrique Lisboa que depois, quando servir no Japão, Lisboa servirá no Japão, é ele o articulador da imigração japonesa para o Brasil. Depois, ou seja, além de sinólogo, ele será um niponólogo, um grande especialista, uma figura brilhante nas relações internacionais, vai fazer com que o Brasil acabe se transformando na maior colônia japonesa em todo o mundo, né? É notável a gente se perguntar até onde o Henrique, na verdade, não pensava isso, ou o quanto ele não estava antenado com os interesses asiáticos, porque mais ou menos na mesma época nós temos um intelectual chinês chamado Kam Niwei, que propõe à imperatriz da China fazer uma grande emigração de chineses para o Brasil, né? E o próprio Kam Niwei propunha que ele queria que o Brasil fosse a nova China no mundo, né? Que fosse uma civilização sino-brasileira. O projeto também fracassou, porque os chineses depois entrariam quase numa guerra civil, se transformariam numa república, todas aquelas coisas que a gente sabe, e o Brasil acabaria fazendo essa virada em relação ao Japão, graças ao Henrique, né? Mas mesmo assim, isso criou toda uma tradição entre os brasileiros de fazerem viagens de estudo para a China, entendendo que a China seria uma espécie de modelo, uma espécie de alternativa à construção de um modelo brasileiro a partir de uma perspectiva não eurocêntrica. Então nós vamos ver que desde o início do século XX,
tá? Nós teremos diversos livros, diversos viajantes brasileiros, um monte de gente vai para a China. Depois, quando a China se transforma num país comunista, quase todos esses viajantes entendem que o marxismo, ou o modelo socialista que existe na China, é muito mais interessante para o Brasil do que o modelo soviético, inclusive com direito a um livro da Elaneide Studer, que lançou um livro com um título maravilhoso, China, o Nordeste que deu certo. Entendam o que vocês quiserem com isso, mas é a proposta dela, de que vamos copiar a China, porque... Enfim, a experiência do Henrique, que é o que importa aqui para nós, é de mostrar que, de uma maneira ou de outra, o Brasil nunca esteve totalmente desligado da intenção de estudar a China, de se relacionar com a China, mas muito ao sabor das políticas e dos momentos, nós acabamos não desenvolvendo uma tradição consolidada dentro da academia, o que muito prejudicou o nosso conhecimento sobre a China, né? Por isso que, para terminar, nada mais nada menos do que citar o nosso grande sábio Confúcio, que dizia: Ji Ji Wei Ji Ji, Pu Ji Wei Pu Ji, Shi Ji Ye. Saber o que se sabe e saber o que não se sabe. Isso é saber. Obrigado, gente. Obrigada, professor André. Agora seguiremos com a comunicação intitulada O Romance de Formação Feminino no Brasil, de 1930 a 1950. O desenvolvimento do trabalho consiste no levantamento e no estudo da fortuna crítica das autoras e de periódicos brasileiros da época, para, a partir deste material de conceitos de romance de formação, analisar este conjunto expressivo de narrativas produzidas por mulheres durante o contexto do chamado romance de 30. E, para tanto, nombro a professora Juliana Santos, doutora em Letras e Literatura Brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por favor, professora. Bom, boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, agradecimentos, né? Para mim é muito importante estar aqui hoje. Agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo o trabalho dos colegas, né? Apresentar a minha pesquisa no andamento que ela está. E também algumas pessoas que foram muito generosas e importantes nessa caminhada, nesse ano aí, que está, né, já indo para o final, que é o Carlos Gastão e a Débora, né, do Núcleo de Pesquisa. Agradecer o Rutônio e o pessoal do Acervo Geral, que foi o setor que eu mais consultei até agora, né? A Helena, colega de ano aí, de parceria do projeto, né? Do mesmo edital. E também agradecer a todos os funcionários da FBN que realmente ajudam muito, né, para que a gente consiga ter o melhor aproveitamento. Vocês vão perceber pela minha fala, né? Eu sou de Porto Alegre, vai ter vários tus aí na minha fala. Então, todo o processo, né, todo esse apoio foi muito importante para conseguir realizar o trabalho da melhor forma. Bom, meu projeto Romance de Formação Feminino no Brasil, de 1930 a 1950, a proposta inicial era trabalhar, então, coletar, né, uma série de narrativas desse período, escritas por mulheres, né, e buscando aproximar algumas características, né, do chamado romance de formação, que eu vou falar um pouquinho adiante, para ver o que elas teriam de semelhante. Então, a ideia era pegar algumas autoras bastante conhecidas, né, no caso, a Raquel de Queiroz, a Clarice Lispector e a Patrícia Galvão, e trazer algumas outras escritoras menos conhecidas, inclusive por pessoas do curso de letras, né, que às vezes terminam, a gente pergunta e não conhecem algumas dessas escritoras, e ver o que elas teriam em comum. A Raquel de Queiroz, então, as três conhecidas, de alguma forma, elas, a partir do que a história literária vem falando sobre a obra delas, elas acabam sendo vistas quase como situações distintas, né? A Raquel de Queiroz, muito associada à questão do romance do Nordeste, né? A questão da seca social, etc. Então, essas temáticas que acabam sendo mais privilegiadas, né? A Clarice Lispector, em geral, nessa abordagem de que ela tem uma relação com escritoras estrangeiras, muito mais do que com o contexto brasileiro. Então, falar de Virginia Woolf, de James Joyce como aproximações. E a Patrícia Galvão, muito focada na questão
do modernismo de 22, da fragmentação da escrita, né, algumas questões do proletário. Então, é quase como se elas não dialogassem. Então, a proposta era um pouco pensar nessas escritoras que parecem tão distantes, né, e acrescentar outros nomes. Então, entrou a Diná Silveira de Queiroz, que é prima da Raquel, entrou a Elisa Lispector, que é a irmã mais velha da Clarice, a Maria Julieta Drummond de Andrade, que é a filha do Carlos Drummond, e a Lúcia Miguel Pereira, que é mais conhecida como ensaísta, como biógrafa do Machado de Assis, né, mas que também tem ficção e que foi o objeto de estudo da minha tese, que já foi em 2012. Então, a oportunidade da biblioteca também é de retomar esses estudos que foram realizados naquela época e tentar resgatar, né, coisas novas para pensar nessa questão. Bom, então a ideia é pensar sobre a questão do conceito do romance de formação, retomar algumas questões teóricas, analisar em que medida esse conceito ele é produtivo para lidar com esse conjunto de autoras, e especificamente em autoras que estão produzindo num período bastante específico, né? Ontem até surgiu um outro trabalho do colega sobre a questão da formação de sindicatos e organizações, né, profissionais naquele período. Então, para a gente pensar um pouco nesse contexto todo. Deixa eu ver aqui se a gente passa. Alguém aqui. Aqui. Tá. Isso aqui eu vou passar aqui, na verdade, é o resumo, que até já foi lido, né? Então, eu já mais ou menos apresentei um pouco. Eu trouxe ali no começo, então, então, antes de passar para lá, a questão, né, de que a pesquisa ela tinha essa intenção inicial de fazer uma retomada dessas autoras. E aí, bom, eu não conheço boa parte, então seria toda a questão da fortuna crítica, mesmo inicial, o que tem a respeito das obras, né? E o acervo da Biblioteca Nacional é bastante extenso, então a gente tem muito material, desde primeiras edições, prefácios, estudos, né, críticos a respeito das autoras, todo o setor de periódicos. Então, fazer esse levantamento todo e partir, então, para a análise das narrativas. Esse primeiro fragmento que eu trouxe, para tentar, assim, né, me manter no tempo, mas dar uma ideia, é para a gente pensar por que a escolha desse período, né, de 30 a 50. Então, a minha hipótese inicial era de que esse período seria muito promissor, né, em termos de encontrar esse tipo de romance de formação, em razão do conceito que eu vou apresentar em seguida e desse contexto histórico, que aí eu trouxe uma passagem do Lafetat, que é bastante, né, conhecido, que trabalhou na obra 1930, Crítica ao Modernismo, falando sobre esses conflitos, né? Então, o decênio de 30 é marcado no mundo inteiro por um recrudescimento da luta ideológica. Fascismo, nazismo, comunismo, socialismo e liberalismo medem suas forças em disputa ativa. Os imperialismos se expandem, o capitalismo monopolista se consolida e, em contraparte, as frentes populares se organizam para enfrentá-lo. No Brasil, é a fase de crescimento do Partido Comunista, de organização da Aliança Nacional Libertadora, da Ação Integralista, de Getúlio e seu populismo trabalhista. A consciência da luta de classes, embora de forma confusa, penetra em todos os lugares, na literatura inclusive, e com uma profundidade que vai causar transformações importantes, né? Então, essa ideia de todas essas disputas que estavam acontecendo naquele momento e que se reflete bastante nas escritas, não só dos homens, mas também das mulheres, né, que geralmente não são muito vistas sobre esse ponto de vista. E também uma outra frase que eu trouxe do Wilson Martins, que ele diz: nos últimos anos da década de 20 e durante toda a década de 30, as opções direita e esquerda pareceram imperativas à maior parte dos intelectuais, né? Então, tem até um livro do Ciro dos Anjos, né, e que o personagem, inclusive, ele tem amigos que são bem da direita, outros bem da esquerda, e ele fica lá naquele meio do caminho, não sabe bem o que faz, né? E eu acho incrível, porque ele acaba meio que abandonando os amigos intelectuais e ficando com aqueles que não discutem política, né? Eu acho que isso é um pouco assim o tom que eu acho que mostra esse período bem claramente. Depois trouxe um outro fragmento que é do Luiz Bueno, que tem um livro, Uma História do Romance de 30, que desde a minha tese, assim, eu fiquei encantada pelo livro, porque ele faz uma leitura extensa de muitas obras, né? Então tem análise profunda, assim, de vários romances, inclusive pouco comentados. A Lúcia Miguel Pereira é uma das obras que ele analisa, e foi um dos estudos bem importantes.
E ele vai dizer, né, que tanto quanto a figura do proletário, a nova figura da mulher, que nasce dessas e de outras experiências do romance de 30, é fundamental para definir a abrangência e o sentido da produção daquele momento, né? Então, a valorização que tem, assim, a leitura que ele faz da Raquel de Queiroz, que era uma escritora que a gente tem outras análises, mas que ele dá um tom diferente, a leitura que ele faz da Lúcia, né? E ele dá também essa abertura para pensar que existe uma série de autoras nesse período, né, e que seria interessante pensar a partir desse ponto de vista. E aí eu trouxe um fragmento da própria Lúcia Miguel Pereira, que, como eu comentei no início, né, é uma escritora, ela é pouco lembrada como ficcionista, mas na parte de ensaios e na parte de história da literatura, ela tem o seu, digamos assim, o seu espaço, né, ganhou o seu espaço. E ela tem um artigo, que eu recortei um trechinho, do Poetas e Romancistas, que é de 34, que ela vai comentar um pouco sobre a produção ali recente, né, no calor da hora. E eu acho que serve muito para pensar sobre essas escritas ficcionais, né. A Lúcia não costuma se colocar nas análises que ela faz, né, mesmo quando ela trata do período em que ela atua, então ela sempre não fala. Mas eu acho que serve para comentar sobre as escritas do que ela elaborou, sobre os romancistas da época e também sobre ela. Então, ela diz, o romancista deixou de ser o homem que, tendo vivido, feito a volta das coisas e das ideias, se dispõe a fixar no papel as suas impressões, para ser aquele que quer aprender a viver. Não escreve porque viveu com a serenidade de quem recorda, mas para saber viver, com o nervosismo de quem tenta desvendar um enigma. Por isso, o romance deixou de ser um fim de carreira para ser um início. Ele pode, com a mudança, ter perdido imperfeição e acabamento, mas adquiriu um sentido dramático, uma sinceridade nua e dolorosa que fazem esquecer todos os seus defeitos, né? Então, eu acho que essa é uma leitura bem interessante a respeito do que se produziu, né, como uma questão de contexto, e que, inclusive, essa forma, né, de falar, a gente lembra muito sobre a questão do próprio ponto de vista do herói, né, romântico, aquele ser problemático em busca de valores autênticos, né, que a gente fala do Lukács, e que ela, de alguma forma, esse artigo é antes de chegar, né, às traduções no Brasil, então eu acho bem interessante, porque pega um pouco esse aspecto, né, do combate social, de como que o personagem vai evoluir dentro disso. Bom, aqui eu peguei um fragmento do François Jost, ele tem um artigo falando um pouco sobre essa questão do conceito do romance de formação. Esse é um conceito que ele surgiu na crítica a partir da obra do Goethe, Os Anos de Aprendizado, de Wilhelm Meister, lá do século XVIII ainda, né, para pensar um pouco sobre esse herói romântico e que, de alguma forma, ele estaria em processo de aprendizagem, né. A Vilma trabalha um pouco com esse conceito, mas a história do conceito, na verdade, ela traz como que ele foi entendido na época e como que ele foi evoluindo ao longo do tempo, mas também para reforçar, né, o quanto esse conceito estava associado à questão da Alemanha, à ascensão da burguesia, né, e a questão da formação humanística e não a formação para o trabalho, algumas questões que estão lá no romance do Goethe e que serviriam, digamos assim, de suporte para o modelo, mas que depois isso mudaria, né, ao longo do tempo. Então, o Jost ele já faz uma leitura mais assim como categoria, um pouco mais ampla do que esse conceito histórico, e que acaba sendo utilizado muitas vezes para pensar nesse conceito, e que eu trouxe para dar essa ideia geral, então. Então, se no romance de aventuras os acontecimentos afetam e envelhecem o herói, no romance de aprendizagem eles o marcam, o formam de uma maneira definitiva, cristalizam seu caráter. No romance de formação, em vez de sofrer o seu destino, o herói se prepara para o afrontar. Num sentido, o Bildungsroman é, então, apenas uma espécie de pré-romance, de preâmbulo. De fato, ao final da obra, o herói aparece armado para a existência, prestes a viver seu romance. Então, a ideia é que ele fala em várias características, né? Então, essa ideia de que vai ser um personagem mais jovem, nesse momento assim, de aprendizado da questão intelectual, mas também a questão de independência, né? A questão do final aberto, essa ideia de ser um preâmbulo, a importância do mentor, né? Como alguém que vai conduzir esse personagem, o conflito com os pais, enfim, ele ressalta várias características que pertencem, de alguma forma, a esse modelo, embora esse conceito ele é polêmico, né? Tem teóricos que vão problematizar um pouco a possibilidade de usar esse conceito
fora lá do contexto onde ele surgiu, da Alemanha, mas isso me parece, né, que tem tido outros trabalhos em cima e que ele ainda tem muito a nos dizer, né, muitas reflexões a se fazer ainda sobre isso. E aí eu trouxe também um outro trechinho do Bakhtin, que tem um capítulo na Estética da Criação Verbal, que ele fala do romance de educação. A questão do termo também já é outra questão. Romance de formação, de educação, aprendizagem, isso também já é outra questão a ser levantada. Mas ele faz uma espécie de separação entre os vários tipos que ele entende como romance de formação. E o quinto tipo eu acho bem importante para a gente pensar nesse contexto, né? Que ele fala: a formação do homem apresenta-se de modo diferente. Já não é um assunto particular. O homem se forma ao mesmo tempo que o mundo, né? Ele reflete em si mesmo a formação histórica do mundo. São justamente os fundamentos da vida que estão mudando e competem ao homem mudar junto com eles. Então, como se a questão do romance de formação desse quinto tipo, que para ele seria o mais importante, é aquele que os personagens, de alguma forma, vão acompanhar essas mudanças do mundo. Então, não tem aquele contexto estático em que eu me equilibro ali, não é uma questão pessoal, mas ele vai refletir a sua trajetória, um pouco essa modificação social. Eu trouxe, então, aqui também alguns fragmentos da Cristina Ferreira Pinto, que tem um livro, Bildungsroman Feminino, 4 exemplos brasileiros. Também foi bastante importante na condução da minha tese, e para agora também pensar nesses outros romances, porque ela vai trazer essa questão toda das características do romance de formação tradicional, como ela diz, o propriamente dito, enfim, que em geral era protagonizado por personagens masculinos, para pensar em como algumas obras, né, trazem semelhanças com esse modelo, mas que quando a protagonista passa a ser mulher, algumas características sofrem uma certa modificação em função das circunstâncias sociais, né? Então ela acaba criando dois termos, né, para tentar fazer essa distinção. Ela diz que enquanto o romance de desenvolvimento, ou esse Bildungsroman, né, que é o termo em alemão do romance de formação, propriamente dito, retrata o período de formação da personagem, que começa na infância ou adolescência. No romance de renascimento e transformação, aparece como protagonista uma mulher mais velha, com mais de 30 anos ou já de meia idade, em busca da autorrealização. Então, a característica, digamos assim, mais primária do romance de formação, que seria a questão do jovem, né, em busca de uma independência dos pais, da família, de uma formação intelectual, acaba que no romance feminino, às vezes, até essa característica está modificada em função de que se percebe que a busca por um estudo, a independência, né, dos pais ou do marido acontece num período já da maturidade. E aí ela vai trabalhar também com outras mudanças, né? Uma delas é que esse Bildungsroman seria um tipo de narrativa em que se dá a busca da integração social da personagem, enquanto no romance de renascimento e transformação o objetivo seria a integração espiritual. Então, essa ideia de que o que o personagem masculino, jovem, etc., em geral, estava em busca, a questão da ascensão, da autonomia, da profissionalização dos conhecimentos, né? Nesse tipo de romance da década de 30 era muito comum ter essa busca da personagem muito mais por uma independência e um encontro consigo mesmo e no que eu quero, né? Quais são os valores que eu quero para conduzir minha vida, etc., seria esse o ponto de diferença. E aí, então, nesse romance, que ela chama então de romance de renascimento e transformação, a possibilidade de um final positivo para a protagonista, né, é muito difícil, né? Porque tem um sentido de vitória pessoal, de realização das aspirações individuais da personagem. No romance de formação, né, stricto sensu, essa possibilidade é quase sempre nula, porque a integração social da mulher tradicionalmente exclui qualquer chance de autointegração e realização. Então, no sentido de que, para que se conseguisse, né, ter uma independência, nossa, a situação era bastante diferente, então se teria que buscar outros caminhos, né, para conseguir essa integração. Então, a questão de, bom, se eu tentar me integrar socialmente, eu tenho que muitas vezes me manter casada, mesmo contra a vontade, né, um exemplo bem banal assim para a gente entender. Então, eu teria que me manter casada, no entanto, aquilo que eu gostaria de fazer, que talvez fosse trabalhar fora, ou fosse não ter filhos, ou fosse, né, morar sozinha, ou uma série de coisas, né,
que seriam talvez importantes para a personagem, aquilo teria que fazer uma escolha, ou um ou outro, né? Enquanto que, em geral, o protagonista masculino parece que conseguia ter uma solução mais positiva, né? Conciliando esses aspectos. Bom, aqui eu só vou passar rapidamente, então um pouquinho eu coloquei as obras. O projeto ele é bastante extenso, são 7 autoras, acho que uns 15 livros, nem contei ali agora quantos, né, no total, para a gente ter uma ideia mais panorâmica. Então coloquei aqui as fotinhos, né, algumas fotos. A Raquel é bem conhecida, mas procurei fotos assim mais ou menos na idade em que produziram, né, já que eu peguei da década de 30 e 40, então 4 obras da Raquel. A Lúcia Miguel Pereira, ali mais jovem, também já era solteirona na época, né, com seus 20, 30 anos. Maria Luísa, em Surdina e Amanhecer. A Pagu, que inicialmente é o Parque Industrial, e que, ao longo da pesquisa, eu achei que a famosa revista, que é de 45, eu não tinha incluído porque foi escrito em parceria com o marido, mas está parecendo importante agora entrar mesmo com essa questão. A Sereia Verde, que também é uma obra que entrou depois, que ela era tida como conto, mas depois eu, analisando os periódicos, era uma novela, que depois foi publicada junto com uma coletânea de contos, então entrou. Floradas na Serra e Margarida Larroque. A Clarice Lispector, né, com 3, Perto do Coração Selvagem, O Lustre e A Cidade Sitiada. A Elisa Lispector, né, irmã mais velha, Além da Fronteira e No Exílio, que são obras bem autobiográficas, né, falando um pouco sobre a história da própria família. E a Maria Julieta, então, com A Busca, que é um livro escrito aos 18 anos, sobre uma adolescente. Eu trouxe alguns fragmentos, obviamente não vai dar tempo, porque eu peguei um de cada autora, pelo menos para a gente ter uma ideia, mas vou mostrar aí pelo menos uns 2, para a gente ter uma ideia. Assim, o que eu tinha separado? Uma questão que está parecendo bem importante, a relação de troca entre personagens femininas, né, como muitas vezes um modelo de experiência que aquela mais jovem se inspira para evoluir, ou muitas vezes é aquele embate que faz com que a personagem sofra uma modificação, né, ao longo da história, né, da narrativa. Então, eu trouxe um pedacinho do A Busca, da Maria Julieta, para mostrar um pouco a relação que ela estabeleceu com uma mulher mais velha, né, e que ela, de alguma forma, inveja aquela mulher, porque ela pertence ao mundo masculino com uma certa tranquilidade que nem ela sente e nem a outra personagem, né, uma vizinha mais velha, sente. Então, aparece assim: Dona Lourdes falara qualquer coisa sobre a cunhada. Ela parecia ser íntima da família. Usava os cabelos à la homem e tinha mesmo jeito de um rapaz. Fumou o tempo todo e nenhuma vez olhou para a Célia ou para mim, que eram as meninas que estavam na sala. Quando entrou o marido de Dona Lourdes, ela se levantou e começou a falar alto. Não sei bem o que dizia, em sua maneira afetada, andava de um lado para o outro. O homem retrucando, discutiam batalhas e nomes esquisitos. A dona da casa, sempre um ponto de interrogação, observava com respeito. Então, aquela personagem fica no imaginário dela muito tempo, né, como uma inspiração para essa personagem adolescente. Aqui eu peguei um pedacinho da Clarice Lispector, O Lustre, em que a personagem está num jantar. Isso é uma outra questão, né? A personagem mora no interior, vai para uma cidade grande, isso é uma outra característica desse tipo de romance. E ela está muito assim perdida, né? Com aquela gente sofisticada, com as conversas. E aí ela está pensando numa outra personagem que tem ali, que ela fica... ela tem uma certa inveja, né? E é interessante a forma como ela se compara e que ela quer muito tentar ser diferente nas relações amorosas, na vida prática dela, e ela usa ela como exemplo. Então, ela pensando, né? Porque a Clarice é aquele narrador colado na personagem. Então, era horrível senti-la tão penetrante, essa Maria Clara, que é a personagem que ela fica invejando, né? Era horrível senti-la tão penetrante e saber que se Vicente, o namorado dela, não fosse atraído por essa existência, ela própria, Virgínia, o desprezaria, feliz, né? Do tipo, essa mulher é incrível. E se ele não olhasse para ela, eu aqui, né, acharia ele um trouxa, mais ou menos nesse sentido. Se ele fugisse para aquela mulher gorda, no caso a Virgínia, que se achava gorda, ela não sofreria e não aceitaria de volta, né? Sim, pensou com uma surpresa disfarçada. Sim, seria afinal livre. Se ele fosse para Maria Clara, ela, no caso a Virgínia, né, pensando que ela esperaria sofrendo e o receberia no seu regresso. Sentia sua infelicidade crescer a cada instante. Ao mesmo tempo, sorria como se fosse morno suportá-la, né? Então, essa questão de comparar a independência,
a autoestima daquela personagem e como que ela não conseguia ter a mesma relação. Vou terminar com esse aqui, que é o da Diná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra. Um romance assim que eu acho que todo adolescente deveria ler, é muito interessante. São 3 meninas que vão para Campos do Jordão para tratamento, né, da tuberculose. Então tem toda uma questão também do panorama de época. Lembra um pouco As Três Marias, da Raquel, que é uma obra que também muito apreciada. E essas 3 meninas têm várias discussões, né, experiências de vida, estão afastadas da família. E aí tem um diálogo que eu acho bem importante, da Lucília com a Elsa. A Elsa é a protagonista, mas a Lucília acaba tendo um efeito, eu acho, muito mais importante no romance, porque ela é alguém que se permite fazer várias coisas, né? Então, acho que as leitoras, isso é uma outra característica do romance de formação, a importância nessa formação da própria leitora, que se inspira nas personagens, né? Ela vê, então, essa autonomia, né? Essa liberdade que a outra personagem não tem. Então, a Lucília diz para a Elsa: não sou nada hoje, aleijada. Não proteste, deixemos de fingimentos inúteis, desprezada por Bruno. Engana-se, Elsa, juro que se engana. Não me trocaria por você. A minha vida, feliz ou desgraçada, é minha. Vivo 100 vezes mais que você. Que sabe de seus próprios sentimentos? Acomodada maciamente por sua mãe aqui, alimentando as esperanças de Osvaldo e tendo em Flávio uma escora sentimental. Apoiou-se nele como em mim, para suportar essa vida. E agora volta para os cuidados da família, tranquilamente. E um dia há de casar. E terá gente, sempre muita gente à sua volta, mas nunca há de provar. O provar, na verdade, tem a ver com a própria relação amorosa que ela teve com o Bruno, né? A questão da sexualidade, que ela diz que a outra nunca ia conhecer o amor de verdade, né? A questão de várias situações que ela se permitiu, até por uma condição um pouco infeliz de ser abandonada da família ou não querer se apegar a uma família que ela não entendia como um suporte, né? Para ela era um peso. Então, enfim, são vários exemplos que a gente pode tirar dos romances, né? Eu tentei pegar algumas coisas para mostrar um pouco essa ideia de como é turbulento, o quanto essas personagens estão em busca de modelos, né? Para sua vida, né? Para sua forma de existir. E aí a gente vai ver uma série de questões. Não cheguei, acho que eu já devo estar estourado, não sei, e tem 1 minuto ainda ou já acabou todo? Então, só para fechar, né, a ideia de que essas narrativas todas, eu ainda não cheguei a um ponto de pensar como o romance de formação vai ser suficiente, um modelo que vai se encaixar com todas as narrativas. Eu acho que isso ainda é uma coisa que eu vou ter que avaliar bem, mas certamente essa questão da tensão, né, da busca por um sentido para a vida, em modelos para a existência, eu acho que isso está se mostrando bem importante para analisar esse conjunto de narrativas e o que essas escritoras pensavam aí também, o que publicaram nos jornais, nos seus ensaios, e o trabalho está sendo mais ou menos por aí. Obrigada, desculpe a demora. Obrigada, professora Juliana. Finalizamos com a comunicação intitulada O Conde de Linhares e a Economia Política na Era das Revoluções, Brasil, Portugal e Inglaterra, cerca dos anos de 1795 e 1808. O objetivo desta comunicação é compreender o lugar do Brasil nos pensamentos, ações e estratégias de Dom Rodrigo de Souza Coutinho frente às questões econômicas e políticas que o enlaçavam a Portugal e Inglaterra no século XIX. Apresento para esta comunicação o professor Tiago Alves Dias, doutor em História Econômica da USP. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, devo agradecer à Fundação Biblioteca Nacional pelo apoio à pesquisa e, em nome do servidor Carlos Gastão, eu estendo o agradecimento a todas as servidoras e servidores da BN. Bem, essa pesquisa, ela faz parte de formatou todo. A apresentação não era bem assim, mas essas coisas de quando se passa para outro computador Bem, essa pesquisa ela faz parte de um processo de investigação um pouco maior, pós o meu doutoramento, e ela faz parte de uma pesquisa que eu estou intitulando História da Produção e do Comércio de Algodão no Brasil, nos séculos XVI a XIX. Então, essa é a primeira fase, né? Essa primeira fase contempla a discussão sobre pensamento econômico e economia política, né? E é justamente essa fase
em que eu recebi financiamento dessa bolsa de pesquisa para trabalhar uma coleção em específico, eu vou falar delas. Bem, o objetivo, então, dessa comunicação é falar sobre as potencialidades investigativas da coleção que eu trabalhei, que é a coleção Linhares, da Biblioteca Nacional, tá? E divulgar os primeiros resultados da pesquisa, centrados nos planos de economia política de Dom Rodrigo Souza Coutinho, que eu vou explicar mais à frente, bem como as suas estratégias de governo para promover maior aproximação e enlace econômico entre o Brasil e a Inglaterra, sobretudo no tocante à produção e o comércio de matérias-primas, com destaque para o algodão. Bem, para o meu primeiro objetivo, eu gostaria de falar rapidamente sobre a coleção Linhares, da Biblioteca Nacional, que é o meu objeto de trabalho. Eu parti, né, um dos meus materiais bibliográficos, é essa publicação que foi coordenada pela Carmen Tereza Coelho Moreno, que já foi diretora dessa casa. O livro já está praticamente destruído, porque, enfim, eu o manuseio todos os dias, então não seria diferente que ele não já estivesse. Tive que emplastificar para ele não cair o resto. Mas essa coleção, em linhas gerais, ela é formada por um acervo documental de mais ou menos 984 registros. Como eu abri todos os registros, verifiquei todos os registros, há uma incompatibilidade entre o que está no acervo da BN, mas depois no relatório final eu vou indicar essas questões para a gente se afinar. A coleção ela está situada entre os anos, cronologicamente, de 1675 a 1829, o que prova, portanto, que há uma parte da coleção colecionada pelo principal interlocutor dela, mas também há uma parte produzida por ele, né? Obviamente que ele não viveu tanto tempo, então nem toda a coleção é de autoria, né, do Conde de Linhares, né, que é o Dom Rodrigo Souza Coutinho. São tipologias documentais variadas, né? Alguns documentos são cartas, pequenos bilhetes, outros são alguns livros de algumas boas 200 páginas. Algumas documentações estão em línguas estrangeiras, porque o mote da documentação principal é uma documentação diplomática, né? Então há uma variedade bastante grande. Bem, a documentação, só para caracterizar, ela foi produzida ou colecionada, né, pelo Dom Rodrigo Souza Coutinho, que é o primeiro conde de Linhares da acepção moderna, né? Existe uma reestruturação das casas nobiliárquicas portuguesas no século XVIII, e o primeiro conde de Linhares moderno, né, é o conde de Linhares, o Dom Rodrigo Souza Coutinho. Mas também, né, segue-se nessa documentação, também documentação colecionada pelo irmão, né, do Dom Rodrigo Souza Coutinho, que é o conde de Funchal, o Domingos Antônio de Souza Coutinho, que é o irmão pouco conhecido, digamos assim, pela historiografia, mas que foi tão importante quanto, e eu vou explicar por quê. Bem, essa documentação foi adquirida através, no século XIX, de um leilão que a Biblioteca Nacional participou, que fazia parte de um conjunto maior, da livraria Casa de Linhares, colecionada pela família Linhares. Por que eu faço questão de dizer isso? Porque o espólio adquirido pela Biblioteca Nacional é pequeno se compararmos à coleção Linhares existente, por exemplo, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e uma parte dessa coleção também hoje se encontra no IEB. Então, os documentos andam, né? Eles andam, e a gente precisa ter essa dimensão para tentar entender em conjunto, né, quais são as questões que estão colocadas em cada uma dessas, ou o que é que falta numa que pode ser completada noutra, né? Então, é só a ponta do iceberg, digamos assim. Muito bem. Aproveito para fazer um destaque que também foi utilizado em parte no documento que foi lançado recentemente pela Biblioteca Nacional, que foi o Fundo de Coleções Manuscritas, e foi feito esse destaque dos documentos. Eu também faço o mesmo destaque de alguns documentos dessa coleção, né? Esse manuscrito do James Forbes, de 1765, é um documento inédito que se encontra na coleção Linhares, né? Desenhos de pássaros, árvores, plantas, né, que é muito comum no final do século XVIII e início do século XIX. Né? Então, esse é de 1765, que já torna a coleção por si, tendo alguns elementos bastante curiosos. Né? Faço um destaque também a essa documentação com a correspondência aos governadores do Brasil, né, emitida pelo Conde de Funchal, que é o irmão do Rodrigo Souza Coutinho, que se encontra em Londres, né? Ele escreve para o Brasil explicando as novas demandas que os governadores vão ter com a transferência da família real.
destaco uma documentação curiosíssima, né, que são as negociações diplomáticas entre Portugal e a França sobre a questão de Caiena e a questão de Olivença, que é de 1808 a 1817, e esse slide eu adicionei hoje, pensando na conjuntura, não por acaso que o presidente da França está preocupado com as questões com o Brasil, porque existe também uma França amazônica, quer dizer, não vamos esquecer que tem um pedaço da Guiana que pertence à França também, e por isso que ele está tão envolvido nisso tudo, obviamente questões diplomáticas, mas no passado também há outras questões. Essa questão, por exemplo, de Caiena e a questão de Olivença é muito curiosa, porque com a invasão, uma das represárias que Portugal provocou, a invasão de Napoleão aos territórios de Portugal, foi invadir Caiena, né, foi invadir a Guiana Francesa. E só retomou depois que foi discutido o problema com Olivença, que também era um pedacinho de disputa diplomática entre Portugal e Espanha durante esse período, né. Então, também há documentos nessa coleção sobre essa questão. Outro documento que eu julgo muito curioso e importante, né, é esse documento de Manuel Luiz da Veiga, Reflexões sobre o Estabelecimento dos Negociantes Ingleses no Brasil, de 1808, é outra potencialidade documental. Eu não cotejei com a edição que foi lançada recentemente pela Cláudia Chaves, mas era um documento sumido e inédito também, o que torna a coleção também bastante primorosa. Um outro aspecto importante, que foi o que me chamou a atenção em 2011 dessa coleção, ainda em 2011, quando eu estava pesquisando aqui na BN, foram os mapas estatísticos do Brasil. Bem, esses mapas estatísticos estão distribuídos em várias coleções da Biblioteca Nacional, mas eles foram produzidos a mando de Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Dom Rodrigo de Souza Coutinho precisava empreender uma análise do que ele poderia oferecer para a Inglaterra e do que ele poderia oferecer para a França, caso fosse necessário, nesse movimento de jogo diplomático, se alinhar com alguém. Ele se alinha à causa inglesa, e é o que vai acontecer, mas era preciso conhecer melhor o Brasil. E ele manda que se produza, a partir de 1799, mapas estatísticos do Brasil inteiro, né? Isso também está na coleção uma parte, mas em outros fundos da Biblioteca Nacional está presente, né? Uma outra questão que eu chamo a atenção, e aí talvez seja meu objeto de pesquisa posterior sobre essa coleção, é a documentação da Sociedade de Comerciantes Britânicos no Brasil, que parte dessa documentação está na coleção Linhares. São reclamações as mais variadas sobre questões de como os negociantes se instalaram, de quais eram as condições. Isso coloca em questão uma teoria, né, que já está sendo discutida na história econômica, que talvez o algodão no Brasil não deu certo, não por questões exatamente do fim da lavoura, mas foram os interesses ingleses alinhados com os interesses norte-americanos que fizeram a pauta mudar e as coisas serem configuradas de uma outra forma. E é nessa documentação também da coleção Linhares que se encontra parte dessa documentação da Sociedade dos Britânicos no Brasil. Bem, o que eu quero chamar a atenção, então? Eu quero chamar a atenção, que esse é o mote da pesquisa, o objeto da pesquisa, né, é pensar toda uma discussão historiográfica que traz, no bojo das discussões entre Brasil, Portugal e, nesse momento, a Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, a questão nacional e a questão colonial. Afinal, quais são os rumos que a Portugal vai adotar, né, frente às pressões, sobretudo da França, nesse contexto diplomático, mas também nesse contexto de guerras, né? Então, há um contexto frágil, né, sobre as colônias, mas também há planos de economia política que começam a ser gestados, né? E um dos principais planos de economia política será calcado numa ideia que Dom Rodrigo Souza Coutinho vai deixar claro nos escritos dele, que está na coleção Linhares, que é a ideia do nexo feliz. O que é o nexo feliz? É a ideia que uniria de forma orgânica Brasil a Portugal. E nós devemos, portanto, transpor o rei para onde esse nexo feliz ele é mais preponderante, ele é mais cheio de organicidade. Então, não é uma fuga das galinhas como queria Laurentino Gomes. É uma transferência para salvaguardar os interesses, para deixar que a casa reinante possa estar ali onde o nexo feliz é mais forte. E essa ideia, né, do grande império luso-brasílico, né, o Dom Rodrigo vai tomar de partido de outras ideias passadas, que eu vou falar um pouco para vocês, que são os planos, né, que são revigorados em cada momento,
considerando o padre Antônio Vieira, que também vai ter essa mesma ideia lá no século XVII, no contexto do açúcar, né? Mas também o Dom Luiz da Cunha com o contexto do ouro no século XVIII, início do século XVIII, né? Bem, os Sousa Coutinho a família Sousa Coutinho, a família do Conde Linhares, vai adentrar espaços múltiplos da diplomacia portuguesa nesse momento, né? Então, não só ele, mas a família dele vai ter uma participação muito forte na diplomacia portuguesa. Eu peço desculpas no momento que o slide entrou, enfim, as coisas acabaram ficando estranhas. Bem, mas só para pontuar um pouco, esse é o pai, né, primeiro, né, o Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. Ele foi governador de Angola, então ele sabia quais eram as questões que enlaçavam o Brasil, que precisavam de uma certa apreensão portuguesa sobre justamente a questão da defesa de África. Então, a família toda acaba entrando em ramos múltiplos, né, da diplomacia portuguesa. O mais proeminente, o Dom Rodrigo Sousa Coutinho, vai começar a sua carreira sendo secretário de Estado. Inicialmente ele vai para Turim, na Itália, mas depois desse momento ele volta para Portugal para ser secretário de Estado, né? O próprio irmão dele vai seguir para Londres em 1780. E, curiosamente, um outro irmão dele vai seguir o mesmo expediente que o Marquês de Pombal, que é o seu padrinho, quer dizer, o Dom Rodrigo Sousa Coutinho tem como padrinho o estadista, o grande estadista Marquês de Pombal, que é enviar o outro irmão dele para o Pará, né? Mas existem questões mais... no momento que o Marquês de Pombal envia o seu irmão para o Pará, as questões eram as demarcações. Mas Dom Rodrigo envia seu irmão para o Pará porque tem outras questões agora que têm que ser colocadas. Porque a primeira área de produção algodoeira sistemática vai ser justamente no Maranhão. Então, ele envia o irmão dele para cuidar dessas questões. Primeiro, fazer com que o Pará esteja mais ligado ao tráfico negreiro. Segundo, fazer com que esse produto tenha, de fato, uma produção que seja realmente considerável, né? O outro irmão dele vai ser regente do reino, né? Então, só para explicar como é que os Sousa Coutinhos eles vão se embrenhando na administração portuguesa e vão ganhando essa notoriedade, né? Então, o pai em Angola, o filho mais proeminente, né, e mais velho em Lisboa, né? O outro vai logo na década de 80 para Londres, né? O outro vai ficar no Pará, né? Depois, em outro dado momento, quando o pai morre, há uma outra reorganização e o filho vai vir, né, o mais proeminente, o Dom Rodrigo, vai vir com a família real, né? É ele que vai, junto com a família real, e antes da própria transferência, né, fazer essas negociações em torno da figura dele. Bem, no final das contas, e onde é que o algodão chega? E aí é essa discussão, e é por isso que a coleção Linhares é muito importante para mim, né, e a documentação que nela está contida, né, que é justamente pensar como a historiografia biografou, e há vários trabalhos de fôlego, né, e aqui eu cito a André Mansuy-Diniz, que faleceu recentemente, uma grande pesquisadora francesa, com um livro de 2 tomos, assim, gigantescos, sobre o Conde de Linhares, né, pensando justamente nas questões sobre como ele moldou e se relacionou muito bem com esse momento, né, de dificuldades em decidir o que se fazia em relação à transferência da família real ou não, né? Estou me baseando numa metodologia proposta pelo Jean-Claude Perrault, que pensa os planos de economia política para além de grandes tratados, quer dizer, cartas, descrições, elas também são capazes de explicar o pensamento econômico e o pensamento ligado à economia política de determinados autores. Você não precisa ter um texto de Adam Smith para referenciar isso como um tratado de economia política. Dependendo das questões, dependendo do que aquilo traz, ele tem essas potencialidades. Bem, o algodão no século XIX, né, no final do século XVIII, início do século XIX, a chave para entender a transformação do mundo moderno. Isso está muito claro, e é por isso que eu uso uma expressão do Hobsbawm, na Era das Revoluções, quer dizer, a Era das Revoluções entre a Revolução Científica e a Grande Revolução Industrial, quer dizer, e essa Era das Revoluções é justamente o que o algodão representa. Há uma discussão bastante frutífera na academia sobre a grande divergência entre, por exemplo, a China, né, e aí as explicações do André Bueno, e o desenvolvimento inglês no século XVIII. Em linhas gerais, se demonstrou através de estudos
que a Inglaterra e a China tinham os mesmos elementos de desenvolvimento no século XVIII, população, território, energias, e a grande divergência é porque os ingleses tiveram acesso a uma matéria-prima que não foi plantada nas Américas com mão de obra que não foi inglesa e que foi africana. Isso fez com que a Inglaterra pudesse, portanto, realizar a grande divergência. Então, o algodão do Brasil participa desse processo, né? Esses planos de economia política, eles estão lá colocados e discutidos e se apresentam nessa documentação, né? E se, por um lado, o sonho de vir ao Brasil, pensado pelo padre Antônio Vieira, estaria relacionado à proteção do comércio com os holandeses, o açúcar, e depois para Dom Rodrigo, o algodão, na verdade o ouro, né, foi o algodão para Dom Rodrigo que representou essa pedra de toque, né, essa forma de negociar com os ingleses, que é o de fato que vai acontecer, porque a abertura dos portos acontece apenas para as nações amigas. A única nação amiga era a Inglaterra. Então, o Tratado de Comércio de 1808 é com a Inglaterra, não é com as nações amigas no plural, né? Na verdade, é com a Inglaterra que se abre os portos, né? Para finalizar, eu queria mostrar para vocês essa gravura. Ela não está na coleção Linhares, tá? Mas ela é bastante emblemática. E aí, mais uma vez, as pesquisas do André Bueno, né? É um leque comemorativo chinês, é um leque comemorativo à chegada da família real no Rio de Janeiro de 1808, né? Feito em sândalo, né? E uma pintura à mão, né? E esse leque, né? Ele é curioso porque eu destaco 3 cenas nelas, né? A primeira cena, você tem um índio, né? E possivelmente um português, né? Com penugens azul, branco e vermelho, que eram as cores da Grã-Bretanha, né? Ao centro, você tem também a bandeira antiga da Grã-Bretanha e também bandeiras portuguesas, quer dizer, representando esse momento da transferência e como os ingleses foram importantes nesse processo, né? E no fundo do leque, você tem aí uma gueixa, né, sentada sobre fardos de algodão, né, e com uma espécie de escrito, né, como fosse uma ideia de tratado, por cima de um globo com uma esfera armilar, inclusive, né, representando justamente a importância que o algodão teve nesse processo de negociação dos ingleses e os portugueses para a salvaguarda, né, da transferência da família real e os interesses que haviam e que enlaçavam o Brasil nesse momento, né. Muito bem, é isso. Obrigado. Obrigada, professor Tiago. Eu me dou o direito, então, de dar 10 minutinhos, pelo menos, para perguntas, abrir para perguntas. Ali temos Irineu. Muito interessante, quero agradecer, quero pedir desculpas por ter me atrasado um pouco, não ter assistido à primeira comunicação por inteiro, mas achei muito curioso que são 4 temáticas absolutamente originais para o que eu já ouvi aqui na biblioteca. Então, eu tenho a minha pergunta é coletiva, né? O que vocês proporem, se vocês fossem convidados pela biblioteca a apresentar uma proposta de edital nos temas de vocês, qual seria as temáticas que dariam continuidade ao trabalho que vocês estão fazendo no momento? Ou seja, como que o trabalho de vocês continuaria? Qualquer um pode começar. Quer começar? Pode Sim. começar. Bom, para mim está claro e com muita certeza de que o conjunto das relações entre China e Brasil ainda são muito pouco conhecidas por nós. O que é um dado bastante importante nessa construção, inclusive no novo campo de saber, que é a sinologia, que ainda está em construção no Brasil, que ainda não virou uma cadeira acadêmica efetiva. Lembrando ainda que é só no Brasil que ainda se pergunta, né, mas por que vocês querem estudar isso? Né? Qual que é a relevância de se estudar? Como se a gente não pudesse estudar as coisas porque a gente gosta. Né? A gente tem que sempre justificar. Mas tudo bem, concordo, vamos justificar a relevância, mas
Mas nessa reescrita de uma história global, essa relação entre Brasil e China é uma relação que vai muito além apenas do pitoresco, mas ela adquire, inclusive, uma escala econômica e política importante. Esse leque, inclusive, aqui que o Tiago mostrou no final, ele é um exemplo brilhante e muito fascinante, na verdade, desses trânsitos culturais, essas relações que são desenvolvidas e que envolvem um jogo político que, muitas vezes, numa escrita tradicional, nós acabamos deixando de forma estanque na composição dos quadros históricos e das épocas. Ou seja, quem que lembra, por exemplo, que até o final do século XVIII a China é a maior economia do mundo. Então ela está retomando, na verdade, uma posição dentro do cenário global, e até então ela sempre foi, a China, inclusive, era uma grande produtora de tecnologias, né? Na verdade, se eu tenho tempo aqui, tem mais uma anedota que eu acho fabulosa. Mas recentemente, dizem, né? Aquelas histórias que sinólogos são costureiros também. Eles ficam costurando e contando. Então, conta uma história que numa das últimas reuniões da Organização Mundial de Comércio, mais uma vez os representantes europeus estavam assediando o representante chinês, falando assim, vocês têm que respeitar a propriedade intelectual, vocês têm que pagar os direitos intelectuais, não adianta, a gente está perdendo bilhões, vocês têm produtos pirateados e tal. Aí o representante chinês assim, tá bom, tudo bem. Finalmente, a China estará disposta a reconhecer os direitos autorais, a propriedade intelectual. A gente vai pagar tudo que a gente deve, desde que vocês paguem o que vocês devem a gente também. Os representantes europeus olharam assim, como assim, né? O que a gente deve para você? O que a gente roubou, pirateou de vocês? Bom, vamos lá, papel, bússola, pólvora, leme de polpa. Vamos começar pelas grandes invenções que nós fizemos e aí a gente acerta as contas. Claro, isso é pitoresco, mas diz respeito, no fundo, a esse abismo que a gente tem. Eu vou resumir tudo numa frase do Marcel Granet, que era um grande sinólogo, escreveu num livro dele, Civilização Chinesa. A gente não pode se pretender humanista ignorando 2/3 do mundo. O que é ciências humanas se a gente continua deixando África, Ásia, Oceania, tudo isso de fora do nosso entendimento acadêmico do que se estudar o outro, né? E eu entendo que o processo de continuidade é esse. Existem diversas frentes relativas a isso. Frente da literatura. Machado de Assis escreveu uma lira chinesa. Logo Machado, que era tão crítico no ramo das relações internacionais, da política, no ramo dos estudos da economia, do papel global dos trânsitos culturais, como Gilberto Freire já tinha chamado a atenção para a gente, de perceber o quanto o Brasil mesmo é um laboratório de experiência. O Brasil é um laboratório de experiência. Ele é o maior produtor de café que veio da Etiópia, é o maior produtor de cana que nasceu na Papua Nova Guiné. Nós comemos arroz que veio da Ásia. Nós somos um laboratório riquíssimo de todas essas confluências, e tudo isso, em grande parte, ainda está para ser feito. Aqui no acervo nós temos o livro de Lisboa, nós temos os manuscritos, por exemplo, Barão de Ladário, que vai em outra missão para a China. Nós temos muita coisa. Quase todos esses relatos de viajantes que vão para a China no século XX estão quase todos aqui, é uma lista enorme, né? Nós temos na parte dos periódicos, né, principalmente dos jornais, as discussões na ata do Parlamento, na Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio, Revista Ilustrada, inclusive, que é uma revista que cria ela combate esse processo da imigração chinesa. Então o Agostini ele faz assim, uma série de charges assim, extremamente ofensivas, inclusive aos chineses. Esse material está todo lá. A gente tem um relato de um viajante que vai antes do Lisboa, Andrade. Ele vai observar o eclipse no Japão. Então ele escreve um livro chamado Da França ao Japão, e ele encontra um brasileiro em Singapura traficando escravo. Ou seja, tem muita coisa, muita mesmo, para ser desvendada aí ainda. E tem muita coisa aqui. Isso que é o mais legal. Bom, eu, de minha parte, né, como o meu projeto ele envolve 7 escritoras, e é por 1 ano, são muitos romances, o que eu imagino assim de
de imediato, que seria muito interessante e que ajudaria não só o meu trabalho, mas como outros vários, né? A questão desse levantamento, né, da fortuna crítica dessas escritoras, especialmente as pouco conhecidas, né, da Elisa Lispector, da Maria Julieta, em função de que o trabalho como o meu, o ponto de chegada é a questão dos romances, mas tem uma série de coisas que, para as escritoras mais conhecidas, como a Clarice e a Raquel, que já foram feitas, né, em termos de publicações. Aqui na biblioteca tem uma tese, se não me engano, que é sobre a última página da Cruzeiro, que foi uma coluna da Raquel. Então, aquilo já está reunido, né? A Clarice tem várias publicações que já pegaram Correio Feminino, o que ela contribuiu na imprensa, né? Então, são coisas que já te dão um direcionamento para o trabalho, para outros trabalhos, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que seria isso. Eu acho que, especialmente, essas escritoras que a gente não tem, né, uma reunião desse material, porque tem muita coisa. Então, os periódicos, alguns que estão na minha lista, têm muitas ocorrências. Então, a biblioteca ajuda muito. E, por outro lado, é aquele problema da internet, né? Aí, agora, o problema é o excesso de informação e como filtrar o que realmente interessa para chegar num material razoável. Acho que isso é uma primeira coisa. E o trabalho que já vem sendo feito. Ontem assisti a apresentação, né, sobre o portal ali do Periódicos e Literatura. Então, tem muitos jornais que vocês já conseguiram fazer a apresentação geral, né, qual é a linha editorial, quais eram as pessoas. Então, acho que a continuidade para isso, porque tem muitos periódicos que ainda não receberam esse tratamento. Eu acho que quem vier depois vai se beneficiar muito, né, de ter esse trabalho feito para conseguir dimensionar aquilo que a autora fez naquele periódico, e qual era o papel dela ali, de que maneira a presença dela foi digamos assim, impulsionou a carreira e a visibilidade dela ou não. Então, são coisas que teria que ter um trabalho, né, que já vem sendo feito, que eu acho que também ajuda muito nesse aspecto. Pelo menos, para mim, acho que seriam essas coisas. Eu acho um privilégio a gente poder ver essas pesquisas sendo realizadas aqui, né, o trabalho dos colegas, cada um tão diverso, com aspectos tão interessantes e que cada um é um mundo, né? Em relação a esse campo de pesquisa, quando eu comecei a pesquisar sobre técnicas de impressão no meu trabalho de mestrado, ele era um trabalho de cunho internacional, onde as minhas referências eram todas internacionais, e eu desconhecia, inclusive, meus orientadores também desconheciam qual era essa produção nacional. E quando eu comecei a pensar nisso no doutorado, e que achava uma ou outra coisa produzida aqui, a ideia, o senso comum é de que a impressão, esse período inicial da impressão no Brasil, ele não era muito relevante, que o material era meio rústico, né, e que não tinha muita qualidade. E eu também achava um pouco isso, né, assim, como eu estava pesquisando técnicas com muitas cores, com técnicas muito requintadas de interpretação de imagem, a ideia de que eu não teria muito material aqui no Brasil. E quando eu comecei a entrar aqui na biblioteca e descobrir as coleções, né, a coleção de rótulos, por exemplo, ela é formada por mais de 2.000 rótulos. Na minha pesquisa de doutorado, eu selecionei 80 para trabalhar as questões da cromolitografia. Então, foi uma descoberta assim, riquíssima, de saber que aqui no Brasil a gente chegou a produzir rótulos com 19 cores de impressão, com técnicas refinadíssimas, que, inclusive, refletiam a questão do imaginário, da sociedade, né, da representação étnica, cultural brasileira. Então, foi realmente assim, um deslumbre e um maravilhamento encontrar essa coleção. No finalzinho dessa coleção, foi uma descoberta, inclusive, da Mônica Carneiro Alves, que é minha grande parceira de pesquisa aqui na iconografia. Ela descobriu aquela primeira figurinha do Jogo do Bicho, com aquela ideia maravilhosa que foi o primeiro registro de direito autoral brasileiro. Né? Quando eu descobri aquilo, eu fiquei encantada, que era uma cromolitografia, a técnica que eu pesquiso. E aí fui descobrindo, né? Inclusive, quando eu comecei a fazer a pesquisa, esse material não estava catalogado na base de dados, então era muito difícil até de saber que ele existia, porque não fazia parte do sistema. Agora, boa parte desse material já está catalogado, né? Acessível, inclusive, foi digitalizado, então
a circulação dele aumenta, e acho que o nível de interesse também. Dessas figurinhas Jogo do Bicho, eram 18, né? Eu selecionei algumas coloridas para apresentar aqui. Depois comecei a descobrir esses materiais de brinquedos, né? E estou indo gradativamente dentro do tempo para descobrir essa evolução. E enquanto a gente está pesquisando, né, às vezes a gente, dentro do setor de consulta, vem um outro pesquisador ver uma outra coisa, ou alguém mostrou uma outra coisa, e a gente vai descobrindo coisas insuspeitadas, né? Esse foi o caso de algumas outras figurinhas, por exemplo, tem as estampas de santos, que são maravilhosas, todas impressas em cromolitografia também, que é uma coisa que eu pretendo pesquisar mais adiante, e especialmente a parte de periódicos. É incrível a produção nacional, especialmente toda a parte coordenada pelo J. Carlos, né, que é a parte de interpretação de imagem. É muito interessante a gente saber que os originais eles são produzidos, né, em técnicas de aquarela, de guache, mas tem todo um conhecimento gráfico brasileiro na interpretação dessas imagens, e que é riquíssimo. Então, assim, acho que não faltam novos campos de estudo. É uma pesquisa para a vida inteira aqui dentro da biblioteca. Mapas também. Eu não sei ainda, nem cheguei perto de mapas para saber se eles são de fato impressos, né? Quer dizer, como a minha pesquisa técnica tem a ver com essa interpretação da impressão, eu nem sei, desconheço, né? Mas é uma coisa assim que cada vez a gente puxa um fio e descobre um mundo. Ali, a xilogravura também é fácil. A litografia é que a gente fica um pouco confuso, né? Então, a gente pega muito assim, nós consultamos livros, então tem litógrafos famosos, como Steinmetz, aí a gente sabe que o mapa é litografado, né? Ou então o litógrafo do Império, né? O Rensburg, né? E aí vai. Mas a gente, às vezes, tem dificuldades nisso, sim. É mais do que natural essa dificuldade, porque a litografia, assim, tem um teórico que fala uma frase que eu acho emblemática, né? A litografia ela é um camaleão. Como ela chegou num momento de transição técnica e, inclusive, incorporou depois processos fotográficos, a litografia ela é capaz de simular todas as outras técnicas e receber matrizes de outras técnicas. Quer dizer, é possível uma matriz de xilogravura ou de gravura em metal ser transferida para a pedra através do papel de transferência, é possível ela receber matriz de tipografia e é possível replicar essas técnicas também na própria matriz. Quer dizer, é possível entintar uma pedra completamente e riscar ela como uma xilogravura, né, a maneira xilogravura, é possível riscar uma pedra como uma gravura em metal. Então, quer dizer, ela realmente tinha essa capacidade de se transformar em todas as outras técnicas, né, de receber todas as outras técnicas. Então, é realmente complicado descobrir se é uma litografia de fato, e a melhor ferramenta para isso são os microscópios, porque vendo a densidade da tinta, é possível saber se essa matriz foi em relevo ou se foi uma impressão plana. Realmente é preciso uma expertise para descobrir isso. E eu andei observando que até o início do século XX, muitos mapas foram litografados. Início do século XX. Eu acabei indo mais para essa questão da interpretação da cor, né? Realmente, eu acho que mapas deve ser um outro mundo, né? Incrível. E outra coisa é com o Tiago. Dulce, só um instante, Dulce. Deixa ele responder ao Irineu. Bem, professor, eu diria em linhas gerais o seguinte: até a década de 80, os historiadores econômicos, da qual me filio, foram considerados retrógrados e marxistas o suficiente para falar só da produção. Então, importava mão de obra e importava terra. Na década de 90 e nos dias atuais, os marxistas culpam os liberais de serem se preocuparem apenas com a circulação, com quem enriqueceu. Eu diria que as novas pesquisas devem, de forma escalonada e de forma proporcional, tratar da história da produção e da história da circulação dos produtos. E, nesse sentido, eu penso na história da produção e da circulação dos produtos coloniais,
E pensando no acervo da Biblioteca Nacional, inclusive aventando aí outras possibilidades, porque nós temos que começar a pensar como é que a gente vai comemorar os 200 anos do Império do Brasil, já que em 2022 vamos completar 200 anos, então é preciso pensar que Estado Nacional foi esse e quais são as discussões que a gente tem que colocar. E eu acho que a história da produção e da circulação dos produtos coloniais a gente tem muito a nos ensinar, seja no campo da diplomacia, do pensamento econômico, da economia política, das estratégias, das instituições, dos agentes. Então, tem muita coisa ainda a ser considerada. Então, eu pensaria nisso, numa proporção de pesquisa entre produção e circulação, considerando esses novos temas. E a minha questão ao Tiago é o seguinte, eu fiquei um pouco confusa. O Barão do Rio Branco, ele trabalhou na questão de fronteiras com a Guiana Francesa, né? E no texto você fala do Conde de Linhares também, né? Poderia me esclarecer melhor? Na verdade, não é que exatamente o Conde de Linhares ele pauta exatamente as questões sobre a Guiana. A questão é que está na documentação a preocupação dos rumos que o Tratado de Paris, né, vai se chegar após o Congresso de Viena, quer dizer, após a reorganização entre a divisão do mundo, daquilo que a França conquistou, daquilo que era de Portugal, daquilo que era de Espanha, quer dizer. Então, há uma preocupação diplomática de resolver as questões. E, após a queda de Napoleão, a prisão de Napoleão. E uma das contendas que entram na ordem do dia para Portugal e a França é desocupar, portanto, a Guiana Francesa pelos portugueses e, em troca, os franceses discutirem com os espanhóis, de fato, a soberania sobre Olivença, que é na Extremadura, que é um pequeno pedaço português já dentro da Espanha, e que se chegasse a um acordo de bom tom, atendendo, portanto, às reivindicações de ambas as partes. E essa documentação da coleção Linhares é flagrante, né, em vários momentos, a trazer documentação diplomáticas que eram delicadas para Portugal, que eram delicadas para a França, que eram delicadas para a Inglaterra. Então, aparece, volta e meia, algum tipo de bilhete que é trocado entre, por exemplo, o Conde Funchal, que é o irmão do Marquês de Pombal, que está do Conde de Linhares, que está em Londres, dizendo, olha, nós precisamos resolver essa questão. Nós vamos agora, estamos no momento, vamos à Áustria resolver as questões no Congresso de Viena, então a gente precisa resolver essa questão. Então, aparecem sutilezas, mas também aparecem muitas vezes verdadeiras interrogatórios, mas afinal, vamos resolver a questão com a Guiana Francesa, desde que a gente resolva também os problemas que foram a invasão dos espanhóis, por exemplo, a Olivença, né? Então, na verdade, eu queria mais assim mostrar a riqueza de temáticas que a coleção Linhares tem, né, nesse sentido. Mais alguma pergunta? Que nós estamos avançando, já com o tempo avançado, e melhor fechar a mesa e podemos conversar um pouquinho no café, uns 10 minutos por aí no café. Tá? E voltamos. Agradeço a todos os professores que aqui estiveram e a plateia também. Podemos finalizar a mesa.